Oi, meu povo! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um relato aqui do canal. Se você gosta desse tipo de história cheia de reviravolta, drama familiar, humilhação e principalmente aquelas vinganças que viram à mesa, já aproveita para deixar o seu gostei, se inscrever no canal e comentar depois o que você faria no lugar da nossa inscrita de hoje. O relato de hoje foi enviado por uma mulher que preferiu se identificar com o nome de Ruth, e o título que ela escolheu foi "Seu filhinho me sustenta? Sério?" Me indignei quando minha sogra exigiu que eu compensasse o dinheiro do meu marido limpando o chão dela. Depois das minhas palavras, ela começou a ficar grisalha pouco a pouco, e quando gaguejou algo sobre o apartamento, se sentiu francamente mal. Essa história fala sobre uma sogra controladora, um marido no meio do fogo cruzado, muita humilhação, muita manipulação e uma vingança que mexeu com o orgulho de toda a família. Então se ajeita aí, porque agora eu vou ler o relato da Ruth na íntegra. Oi, narradora. Oi, pessoal do canal. Pode me chamar de Ruth. Esse não é o meu nome verdadeiro, nem o nome de ninguém que eu vou citar aqui. Eu prefiro esconder os nomes porque, sinceramente, se essa história um dia chegar nos ouvidos da minha família, eu sei que vai ser mais uma guerra. Eu peço de coração que ninguém me julgue logo no começo. Eu sei que em algumas partes eu não fui nenhuma santa. Eu sei dos meus erros, mas eu também carreguei muita coisa calada por muitos anos. Eu escolhi esse título. Seu filhinho me sustenta? Sério? Porque ele resume exatamente como eu era tratada. Como uma interesseira, uma folgada, alguém que vivia às custas do filho perfeito da minha sogra. E também resume o dia em que eu finalmente explodi. Falei o que eu tinha para falar, e depois disso, a máscara da minha sogra, que aqui eu vou chamar de Dolores, começou a cair. Na época em que tudo começou, eu estava com algo em torno de 28 anos. Eu tinha casado há pouco tempo com o Cássio, que sempre foi o queridinho da mãe, o orgulho da família, o exemplo de homem trabalhador e responsável, pelo menos na cabeça deles. Eu e ele morávamos em um apartamento pequeno, mas arrumadinho, que ficava em um bairro simples, porém bem localizado. Era o nosso canto, o nosso refúgio, mas ao mesmo tempo, eu sentia que nunca era totalmente nosso, porque a minha sogra fazia questão de lembrar toda hora que aquele apartamento só existia por causa dela. O discurso dela era sempre o mesmo. Se não fosse eu, o meu filho ainda estava morando de aluguel. Esse apartamento é mérito meu, eu que ajudei com o dinheiro. E de tanto ouvir isso, parecia que todo mundo ao redor passou a naturalizar que eu era uma intrusa ali, uma espécie de hóspede que tinha a obrigação de ficar eternamente grata. Eu trabalhava como atendente em uma clínica pequena de bairro, ganhava pouco, mas ajudava nas contas de casa. O Cássio trabalhava em um escritório, tinha um salário melhor do que o meu, mas nada de outro mundo também. A nossa vida era simples. Contas para pagar, mercado apertado, uma parcela aqui, outra ali, nada de luxo. A família dele tinha uma dinâmica que, hoje, eu enxergo como totalmente doente, mas, na época, eu achava que era só jeitão deles. A Dolores sempre foi a dona da verdade. Aquelas mães que falam alto, que têm opinião sobre tudo, que se metem em qualquer assunto, mesmo quando ninguém pediu. O sogro, que eu vou chamar de Álvaro, era mais calado, mais na dele. Eu tinha má impressão de que ele vivia cansado, resignado, como se tivesse desistido de discutir com a esposa há muitos anos. O Cássio tinha uma irmã, a Bianca. A Bianca era a filha que, na visão da Dolores, nunca errou. Mesmo quando errava, a mãe arrumava uma desculpa. Se a Bianca atrasava contas, era porque o marido dela não ajudava. Se a Bianca brigava com alguém, era porque o mundo tinha inveja dela. Eu, por outro lado, parecia ser o alvo perfeito para tudo que era comentário maldoso. Desde o começo do meu relacionamento com o Cássio, a Dolores me olhava com um ar de superioridade. Eu nunca esqueço de um dia, lá no início, em que eu ainda namorava o filho dela, e fui convidada para almoçar na casa da família dele. Eu me arrumei, cheguei tímida, tentando agradar, levei um bolo que eu mesma tinha feito, toda orgulhosa. A Dolores pegou o prato, olhou e falou, com aquele jeitinho meio rindo, meio ofendendo. "Que bom que você sabe cozinhar, né, Ruth? Pelo menos isso o meu filho não vai ter que ensinar." Todo mundo riu. Eu ri sem graça também, mas por dentro aquilo doeu.
Na minha cabeça, parecia que ela estava dizendo que eu não era boa o bastante para ele em nenhum outro aspecto, e que o mínimo que eu tinha que fazer era servir, cozinhar, limpar, agradar. Com o tempo, as indiretas foram ficando mais diretas. Teve um dia em que estávamos todos sentados na sala da casa da Dolores, e ela começou a falar de mulher que só se aproxima de homem por interesse. Eu já sabia que era para mim. Era sempre para mim. Tem muita mulher por aí que não quer construir nada. Quer pegar o homem já pronto, com tudo arrumado, entrar na vida dele e só aproveitar. Ela dizia, olhando para o televisor, mas virando o rosto de vez em quando na minha direção. A Bianca concordava, cruzava os braços e completava. Eu falo direto para as minhas amigas. Cuidado com mulher aproveitadora. E tem umas que ainda querem mandar na casa do cara, como se fossem as donas de tudo. Eu ficava ali, dura, com o coração apertado, sentindo o rosto queimar. O Cássio, em vez de colocar um ponto final naquele tipo de conversa, se limitava a falar algo como: "Ah, mãe, deixa isso para lá." Deixava para lá, sempre deixava para lá. Quando nós casamos, a Dolores fez questão de bater na tecla de que tinha ajudado o filho com o apartamento. Ela tinha dado uma quantia de dinheiro para a entrada, isso é verdade. O resto era financiamento no nome do Cássio, e principalmente, muito aperto nosso, muita economia, muito sábado sem sair para lugar nenhum, muita roupa repetida, conta atrasada, essas coisas que só quem teve que montar casa com pouco dinheiro sabe como é. Só que, na narrativa da Dolores, não era bem assim. Na boca dela, ela tinha praticamente dado o apartamento a gente. Era como se ela tivesse tirado de um cofre cheio de ouro e colocado na palma da mão do filho. Tudo ao redor dela servia para alimentar esse personagem de mãe salvadora. Mãe que faz tudo pelos filhos. Mãe que se sacrifica e nunca recebe nada em troca. O tempo foi passando, e eu, cansada da rotina da clínica, acabei saindo do trabalho. Eu queria tentar estudar alguma coisa, fazer um curso à noite, talvez mudar de área. Combinei com o Cássio, e ele achou melhor eu sair mesmo, pelo menos por um tempo, para respirar. Nós fizemos contas. Vimos que, com o salário dele e com os bicos que ele fazia de vez em quando, dava para segurar um período até eu me recolocar. Essa decisão foi a deixa perfeita para a Dolores me desmoralizar de vez. Agora, em qualquer comentário, ela falava que eu era sustentada pelo filho. Eu me esforçava para cuidar da casa, fazia comida, lavava, passava, organizava tudo, tentava ainda pegar um trabalhinho ou outro de vez em quando, uma faxina aqui, uma encomenda de bolo ali, mas na cabeça dela nada disso contava como trabalho de verdade. Teve um domingo em que ela apareceu no nosso apartamento sem avisar. Tocou a campainha cedo, eu ainda estava meio sonolenta. Quando abri a porta, ela já foi entrando, examinando tudo, como se estivesse vistoriando um imóvel que tivesse colocado para locação. "Nossa, Ruth, você não varre esse corredor aqui, não?" Ela comentou, apontando um cantinho com um pouco de poeira. Se eu morasse em um apartamento que eu ganhei, nossa, eu passaria o dia inteiro limpando, agradecendo a Deus e agradecendo a quem me ajudou. Eu senti o estômago embrulhar. Eu nunca tinha dito que tinha ganhado o apartamento. Quem repetia isso era ela. Esse tipo de situação foi se repetindo. Eu comecei a perceber que cada vez que a Dolores falava, a Bianca e até outros parentes acreditavam na versão dela. Aos poucos, eu fui virando a mulher que o filho dela sustenta. Era como se eu fosse um peso, um fardo, um custo na vida do homem que eu amava. Na minha cabeça, começou a crescer uma mistura de vergonha e revolta. Vergonha por parecer, para todo mundo, uma folgada. Revolta porque eu sabia o quanto eu me esforçava, e ninguém ali enxergava. A primeira grande humilhação pública veio em um desses almoços de família. Não era exatamente um evento social, era aquele almoço de domingo que a família estava acostumada a fazer há muitos anos. A casa da Dolores ficava cheia de gente. Irmãos dela, primos, sobrinhos, todo mundo falando alto, crianças correndo, televisão ligada e panela no fogão. Eu fui com o Cássio, meio contrariada, mas fui. Quando eu cheguei, percebi que, em cima da mesa, tinha uma travessa enorme de macarrão e outras coisas que a Dolores tinha preparado. Eu ofereci ajuda, fui para a cozinha, tentei participar, mas sabia que, de qualquer jeito, ela ia arrumar algo para criticar. Na hora de servir, estávamos todos já sentados, cada um com seu prato.
Um tio do Cássio, que gostava de beber, começou a brincar dizendo que queria um dia ter um apartamento como o nosso, porque estava cansado de pagar aluguel. E aí veio a fala que marcou. A Dolores, com aquela voz alta dela, respondeu: "É só arrumar uma nora que nem a minha, que o filho sustenta, e eu ainda tenho que dar o apartamento. Assim é fácil, né, Ruth?" A mesa inteira riu. Eu senti as minhas mãos tremerem. Meu coração disparou. Eu parecia uma criança sendo chamada a atenção na frente da escola inteira. Eu olhei para o Cássio, esperançosa, esperando que ele fosse interromper, dizer que não era bem assim, que eu não era um peso. Mas ele abaixou a cabeça e ficou mexendo no prato. Naquele momento, eu me senti um lixo. Eu quis levantar e ir embora, mas, ao mesmo tempo, eu não queria dar mais assunto para os comentários. Então eu engoli seco, fingi que estava tudo bem, e continuei comendo com um nó na garganta. Depois desse dia, algo dentro de mim se quebrou. Eu comecei a juntar cada humilhação como se fosse um tijolo. Eu percebia que, quanto mais eu tentava agradar, mais a Dolores se sentia no direito de me diminuir. Era como se, quanto mais eu abaixasse a cabeça, mais ela pisasse. A situação escalou de um jeito que eu não esperava. A Dolores começou a ligar para o Cássio para conversar sobre as nossas despesas. Sim, sobre as nossas despesas. Ela queria saber quanto ele gastava no mercado, quanto ele pagava de conta de luz, se eu já tinha arrumado algum emprego, se eu estava ajudando ou só gastando. Ela ligava para ele no meio do dia, e eu ouvia só a parte do Cássio respondendo. Ele ficava constrangido, respondia pouco, tentava cortar o assunto, mas ela insistia. Depois desligava e vinha falar comigo. "Ah, a minha mãe está preocupada, Ruth, só isso. Ela quer saber se você está procurando vaga, se está mandando currículo." Eu tinha vontade de gritar que não era preocupação, era controle. Mas eu tinha medo de parecer a nora exagerada, a nora que não queria se dar bem com a sogra. Eu ainda estava naquela fase de tentar manter a paz a qualquer custo. Teve um dia em que ela ultrapassou todos os limites. Eu estava em casa, limpando a cozinha, quando ouvi a chave girando na porta. Eu levei um susto, porque o Cássio estava trabalhando, e eu não esperava ninguém. Quando a porta abriu, era a Dolores, com uma sacola na mão. "Ah, que bom que você está em casa. Eu trouxe umas coisas para o meu filho, uma fruta que ele gosta, uns docinhos." Eu já achei estranho ela entrar assim, sem bater. Foi aí que eu descobri que, sem eu saber, ela tinha uma cópia da chave do nosso apartamento. E não era uma cópia antiga, era recente. Ela fez sem perguntar, sem avisar. Ela entrou, colocou a sacola na mesa, começou a olhar em volta, abrir armário, ver louça, como se a casa fosse dela. "Você precisa limpar melhor aqui." Ela apontava. "Esse armário está com cheiro de gordura. Quando eu era nova, na sua idade, eu trabalhava fora, cuidava de 2 filhos e ainda deixava a casa brilhando. Mas tudo bem, né? Você não está acostumada, está aprendendo." Eu respirava fundo. Eu tinha vontade de expulsá-la, mas, na minha cabeça, eu pensava: se eu fizer isso, o Cássio vai ficar contra mim. A família inteira vai me pintar como a nora ingrata. Depois, naquele mesmo dia, ela se sentou no sofá e começou a falar, com um tom sério, quase solene. "Ruth, eu andei pensando. O Cássio está segurando a casa praticamente sozinho. Eu ajudei com o apartamento e eu sinto que você ainda não entendeu a responsabilidade que tem. Você não pode ficar à toa, só cuidando de casa. Eu acho que você tem que compensar o que o meu filho gasta." Eu franzi a testa. "Como assim, dona Dolores?" Eu perguntei, tentando manter o respeito. "É o seguinte," ela disse, cruzando as pernas como se estivesse fechando um negócio. "Eu estou precisando de alguém para limpar a minha casa uma vez por semana. Em vez de eu contratar alguém, você vem. Você passa o pano, esfrega o chão, limpa banheiro, deixa tudo brilhando. Assim eu sinto que você está retribuindo um pouco do que o meu filho faz por você." Naquele momento, parece que o chão sumiu debaixo dos meus pés. Eu ouvi a frase, mas o meu cérebro demorou alguns segundos para processar. A frase que saiu da boca dela ficou ecoando na minha cabeça. "Assim eu sinto que você está retribuindo o que o meu filho faz por você." Eu senti uma mistura de vergonha e indignação tomando conta de mim. O coração acelerou, o rosto ficou quente, e uma parte de mim queria simplesmente dizer: "Claro, eu vou", só para evitar conflito.
Mas outra parte, que até então eu vinha calando, começou a gritar dentro de mim. Eu olhei para ela e perguntei, com a voz trêmula: "A senhora está dizendo que eu tenho que limpar o chão da sua casa para compensar o dinheiro que o seu filho gasta comigo?" Ela deu um sorriso de canto de boca. "Ué, Ruth, eu não estou pedindo nada demais. Você não trabalha, está em casa, poderia muito bem me ajudar. No fundo, é como se o meu filho estivesse pagando por essa faxina, já que ele que sustenta você." Foi aí que eu ouvi a frase, claramente, sem sombra de dúvida. Ele que sustenta você. Na minha cabeça, veio uma avalanche de imagens. Eu contando moedas para comprar mistura, eu varrendo casa, eu lavando roupa, eu acordando cedo para fazer café, eu pegando o serviço de faxina na casa de uma vizinha sem contar para a Dolores, justamente para ter algum dinheiro meu. E ainda assim, ser reduzida a alguém que só gasta o dinheiro do filho dela. Eu respirei fundo, tentando não chorar, e soltei pela primeira vez em voz alta aquilo que eu sempre engolia. "Seu filhinho me sustenta? Sério?" Eu falei assim mesmo, com ironia. Eu não consegui evitar. Por um segundo, a Dolores arregalou os olhos, surpresa com a minha coragem. Eu continuei, antes que ela pudesse me interromper. "A senhora fala como se ele fosse rico, como se eu não fizesse nada, como se eu estivesse aqui sentada o dia inteiro pintando unha. Eu ajudei a montar esse apartamento, eu trabalhei antes, eu ainda faço bicos, eu cuido da casa, eu cozinho, eu estou aqui me matando para tentar estudar e arrumar algo melhor. Mas, na sua boca, eu sou uma parasita, né?" Ela tentou rir, aquele riso amarelo. "Olha o jeito que você fala comigo, Ruth. Eu sou sua sogra, me respeite." "Eu te respeito", eu respondi. "Mas a senhora não me respeita. Toda vez é a mesma coisa. Eu dei o apartamento, eu ajudei o meu filho, ele te sustenta. A senhora repete isso como se estivesse jogando na minha cara uma dívida eterna. Só que tem uma coisa que a senhora esquece. Esse apartamento tem financiamento no nome do Cássio. Quem paga as parcelas somos nós. E tem mais. A senhora não foi nenhuma coitadinha que tirou dinheiro debaixo do colchão. A senhora usou uma parte do dinheiro da herança do seu marido, daquilo que deveria ser dividido entre o Cássio e a Bianca também. Ou a senhora acha que eu não sei?" O rosto da Dolores mudou na hora. Ela empalideceu. Os olhos dela ficaram grandes, e eu vi os lábios tremendo de leve. Naquele momento, eu senti que tinha encostado em um nervo exposto. Eu só sabia aquele detalhe porque, algum tempo antes, o próprio sogro, o Álvaro, tinha comentado comigo, em uma conversa despretensiosa na cozinha. Ele estava meio triste, dizendo que não gostava de ver a esposa usar a herança do pai dele para jogar na cara dos filhos, que o dinheiro era para ajudar os dois, mas que, do jeito que a Dolores contava a história, parecia que era tudo uma grande bondade dela. Ele nunca falou abertamente que achava errado. Era um homem cansado, acostumado a ceder. Mas, naquele dia, eu guardei aquela informação. E ali, no meio da sala do meu apartamento, eu joguei a verdade de volta na cara dela. Ela tentou retomar o controle da situação. "Olha, Ruth, você está confundindo as coisas. Eu só estou dizendo que, como você não trabalha, poderia me ajudar lá em casa. É um jeito de contribuir." Eu levantei um pouco o tom. "Não, a senhora deixou bem claro que acha que eu tenho que pagar limpando o chão da senhora, como se eu fosse uma funcionária que o seu filho contratou. Se a senhora quiser alguém para limpar a sua casa, contrate, pague um salário decente, mas eu não vou aceitar esse papel." Na minha cabeça, parecia que, se eu cedesse naquele momento, eu estaria assinando um contrato invisível em que eu seria, para sempre, a empregada gratuita da minha sogra, só para compensar uma ajuda que ela vive aumentando na história. A partir daquele dia, a relação degringolou de vez. O Cássio chegou do trabalho, e eu contei tudo para ele, ainda nervosa. Eu repeti as falas da mãe dele, a exigência de limpar a casa dela para compensar o dinheiro. Eu esperava que ele ficasse do meu lado, que ficasse indignado junto comigo, mas o que eu recebi foi um banho de água fria. "Amor, você também foi dura", ele falou coçando a cabeça. "A minha mãe se expressa mal, você sabe. Ela só quer ajudar." Eu quase não acreditei no que estava ouvindo. "Ajudar?" Eu perguntei. "Te chamar de meu filho que sustenta uma mulher folgada e me mandar esfregar o chão da casa dela é ajudar?" Ele suspirou, visivelmente dividido.
Eu não concordo com o jeito que ela fala, mas você jogar na cara dela aquele negócio da herança também foi pesado. E foi nesse momento que nasceu dentro de mim a semente da vingança. Porque eu percebi que, por mais que eu explicasse, por mais que eu me defendesse, eu sempre seria a errada. Eu sempre seria a exagerada, a dramática, a nora que não sabe lidar com a sogra. Enquanto isso, ninguém parava para enxergar que eu estava sendo humilhada, controlada, diminuída. Conforme o tempo passava, eu via a Dolores repetindo a história para outras pessoas da família, sempre com a versão dela dos fatos. Para ela, eu tinha sido grossa, ingrata, e tinha humilhado a própria sogra dentro do apartamento que ela ajudou a pagar. As ligações dela para o Cássio ficaram ainda mais frequentes. Ela começou a plantar na cabeça dele que eu estava afastando ele da família, que eu estava envenenando o relacionamento deles. Eu ouvia pedaços das conversas e tinha a impressão de que ela tentava colocá-lo contra mim, como se tudo que acontecia de ruim fosse culpa minha. Em paralelo, eu comecei a observar melhor algumas coisas. Eu percebia que a Dolores falava muito de dinheiro, mas ao mesmo tempo vivia com medo de abrir a situação financeira dela. A Bianca, de vez em quando, soltava umas reclamações de que a mãe não tinha ajudado tanto ela quanto ajudou o irmão na história do apartamento. Em um desses dias, a Bianca desabafou comigo, sem saber que estava me dando munição. A mãe vive jogando na cara dela que fez isso, fez aquilo, mas quando eu precisei de ajuda para sair do aluguel, não foi essa mão toda. Para o Cássio, ela colocou dinheiro no apartamento. Para mim foi só um empréstimo que eu ainda tenho que ficar ouvindo cobrança. Eu acho que tem alguma coisa aí que ela não conta direito. Eu guardei aquelas palavras como se fossem peças de um quebra-cabeça. Um tempo depois, o sogro, o Álvaro, adoeceu. Ele começou a apresentar problemas de saúde, nada muito detalhado, mas o suficiente para precisar de alguns cuidados. A Dolores, por mais que não admitisse, se mostrou perdida e nervosa com a situação. E foi nessa fase que eu, sem planejar no começo, acabei tendo acesso a alguns documentos. Teve um dia em que eu fui até a casa deles para levar uma comida, porque o Cássio não podia ir. A Dolores estava ocupada com uma coisa no quarto, e o sogro estava na sala, mexendo em uma gaveta de papéis, meio enrolado. Eu me ofereci para ajudar a organizar, e ele aceitou, agradecido. Eu fui separando contas antigas de exames, de remédios, quando, no meio do bolo de papéis, encontrei cópias de contratos relacionados ao apartamento. Não era só o nosso apartamento, era também um outro imóvel que eu nem sabia que existia, no nome da Dolores, mas com o Álvaro como fiador. Eu li por cima, sem querer invadir demais, mas o que me chamou a atenção foi uma carta de um advogado mencionando um processo de inventário antigo, do pai do Álvaro, e sugestões sobre divisão de herança entre os filhos, inclusive falando de uma parte em dinheiro que tinha sido transferida para uma conta conjunta em nome da Dolores e do Álvaro, com o objetivo de uso compartilhado para benefício de ambos os filhos. Naquele instante, na minha cabeça, as peças começaram a se alinhar. Pelo jeito, o dinheiro que a Dolores vivia chamando de ajuda tinha sido, na verdade, parte da herança. Um valor que deveria ter servido para os dois filhos, Bianca e Cássio, não apenas para um apartamento usado como instrumento de controle e chantagem. Eu guardei aquilo comigo. Naquele momento, eu ainda não sabia exatamente o que fazer com aquelas informações. Mas eu senti, lá no fundo, que aquilo poderia ser o ponto de virada. Enquanto isso, a guerra silenciosa entre eu e a Dolores continuava. Ela não me perdoava por eu ter respondido no dia em que ela sugeriu que eu limpasse a casa dela. Eu não conseguia esquecer a humilhação. Ela passou a evitar vir ao nosso apartamento, mas, quando vinha, fazia questão de mostrar que estava ali a contragosto. Teve uma vez em que ela entrou, olhou em volta e comentou: "Engraçado, né? Eu olhando aqui, parece mesmo que o apartamento é seu. Mas no fundo, você sabe que não é bem assim." Eu respondi, sem paciência: "Ele é do banco, na verdade. Até a gente terminar de pagar, quem manda é o banco." Ela revirou os olhos. Engraçadinha, e assim a gente ia, sempre com esse clima tenso. A gota d'água, o ponto de ruptura total, veio quando o sogro piorou. A saúde dele deu uma caída repentina e ele precisou ficar mais tempo internado. A Dolores, sobrecarregada, começou a dizer para todo mundo que estava cansada, que não tinha com quem contar, que o Cássio era o único filho presente de verdade, que a Bianca tinha a vida dela
e que eu, adivinha, era apenas mais uma preocupação. Um dia, o Cássio chegou em casa cabisbaixo e me contou que a mãe tinha sugerido que nós devolvêssemos o apartamento para ela. Como assim devolver? Eu perguntei, achando que tinha entendido errado. Ela está dizendo que, como está ficando cada vez mais difícil cuidar do pai, talvez fosse melhor ela vender o nosso apartamento para pagar um cuidador ou alguma despesa maior. Que, como foi ela que ajudou, ela se sente no direito de decidir isso. Eu senti o sangue sumir do meu rosto. E o que você falou? Perguntei. Eu falei que era complicado, que a gente está construindo a nossa vida aqui. Mas ela começou a chorar, dizendo que eu não ligava para o pai, que eu ligava mais para você e para o apartamento do que para a saúde dele. Naquele momento, eu entendi que a Dolores tinha cruzado todas as fronteiras possíveis. Não bastava me humilhar, me chamar de interesseira, querer que eu limpasse a casa dela como forma de pagamento. Agora ela estava tentando mexer no único lugar que eu sentia como meu, usar a doença do marido para manipular o filho e, de quebra, me colocar como vilã por não querer abrir mão do apartamento. Na minha cabeça, uma frase ecoava: ela não vai parar. Enquanto tiver corda, ela vai puxar mais. Foi ali que eu decidi, de verdade, que eu não ia mais só engolir. Eu queria que a verdade viesse à tona. Eu queria que todos vissem a Dolores não só como a mãe sacrificada, mas também como a mulher que manipulava, distorcia as histórias e usava o dinheiro da família como arma. A minha vingança não nasceu do nada. Ela foi construída, passo a passo, entre lágrimas e noites em claro. Eu comecei, então, a juntar tudo o que eu tinha. Lembrei dos papéis que eu tinha visto na casa deles, das conversas soltas da Bianca, das falas do Sr. Álvaro. Com cuidado, sem fazer alarde, eu pedi ao sogro, em um momento em que a Dolores não estava, se eu podia ficar com cópias de alguns documentos do apartamento e do inventário antigo. Eu disse que queria ajudar o Cássio a organizar as contas. E o Álvaro, cansado e talvez aliviado de ter alguém interessado em colocar ordem naquela confusão, concordou. Eu tirei cópias, guardei tudo bem guardado em uma pasta discreta dentro do guarda-roupa. Nesses papéis, ficava claro que uma parte significativa do dinheiro usado na entrada do nosso apartamento tinha vindo de uma conta formada com valores da herança do pai do Álvaro, que essa conta tinha sido criada com a ideia de benefício dos 2 filhos, e que a Dolores tinha feito a movimentação junto com um advogado, mas, na hora de contar a história, se colocava como a grande benfeitora, como se tudo tivesse sido um sacrifício pessoal. Em paralelo, eu fui prestando mais atenção nas conversas com a Bianca. Teve um dia em que ela comentou nervosa: a mãe sempre diz que fez tudo pelo Cássio, mas na hora de dividir o que é de direito, eu sinto que comigo ela faz as coisas pela metade. Eu não sei de tudo, mas eu não me surpreenderia se tivesse alguma coisa errada nisso tudo. Eu dei corda, sem parecer que estava cavando demais. Você nunca viu nada de documento? Perguntei. Nunca. Ela não deixa a gente ver nada. Fala que está tudo certo, que confia no advogado. Eu fico com uma pulga atrás da orelha, mas não sei por onde começar. Naquele momento, eu tive certeza. A minha vingança seria trazer a verdade à luz, não só por mim, mas por todos que estavam sendo enganados. Eu sei que pode parecer calculado demais, mas, na época, eu estava tão ferida que eu comecei a planejar, sim. Eu queria um momento em que todos estivessem presentes. Um cenário em que a Dolores não pudesse simplesmente dizer que eu estava inventando. Eu não iria inventar nada. Eu só iria ler aquilo que já existia. Mas eu queria fazer isso de um jeito que tivesse impacto, que fizesse todas aquelas frases que ela jogou contra mim voltarem para ela. O momento chegou mais rápido do que eu imaginava. A Dolores decidiu reunir a família para conversar sobre o futuro do apartamento. Não era nenhum grande evento. Era uma reunião familiar na casa dela, com o Cássio, a Bianca, o marido da Bianca, alguns tios mais próximos e, claro, eu. Quando o Cássio me contou dessa reunião, eu senti um frio na barriga. Na minha cabeça, parecia que era a oportunidade que eu esperava. Eu sabia que ela iria, de alguma forma, pressionar o Cássio para abrir mão do apartamento. E eu não ia permitir que isso acontecesse em silêncio. No dia combinado, eu me arrumei com calma. Acordei mais cedo, tomei banho, vesti uma roupa simples, mas ajeitada. Antes de sair de casa,
Eu peguei a pasta com os documentos e coloquei em uma bolsa. Olhei para o espelho e vi uma versão de mim mesma que eu não conhecia direito, cansada, mas decidida. No caminho, dentro do carro, o Cássio perguntou, tentando parecer tranquilo. Amor, vamos só ouvir a minha mãe, tá? Não precisa brigar. Eu respirei fundo. Eu vou falar o que eu tiver que falar, Cássio. Eu estou cansada de fingir que está tudo bem. Ele hesitou, mas não retrucou. Quando chegamos à casa da Dolores, a sala já estava cheia. A Bianca estava sentada, de braços cruzados, com expressão preocupada. O tio, que sempre fazia piada, estava em uma poltrona, mais quieto do que o normal. A Dolores andava de um lado para o outro, claramente teatral, como se estivesse se preparando para interpretar o papel de mãe mártir. Assim que todos se acomodaram, ela começou o discurso. Eu chamei vocês aqui porque a situação do Álvaro está cada vez mais delicada. Os remédios são caros, ele precisa de mais cuidados, e eu estou ficando sobrecarregada. Vocês sabem que eu sempre fiz de tudo por essa família. Eu dei o melhor para os meus filhos, fiz sacrifícios, abri mão de muita coisa. E agora eu preciso que vocês entendam que eu talvez tenha que tomar decisões difíceis. Ela fez uma pausa dramática, suspirou, olhou para os lados, aguardando comoção. Uma dessas decisões, ela continuou, pode ser vender o apartamento do Cássio. Eu ajudei na compra, eu coloquei dinheiro meu ali. E neste momento, eu sinto que é justo usar esse recurso para cuidar do pai de vocês. Eu sei que é duro, mas é a vida. Eu senti meu coração acelerar. O Cássio olhou para mim, aflito. A Bianca arregalou os olhos. Mãe, como assim vender o apartamento do Cássio? A Bianca perguntou. Ele e a Ruth estão construindo a vida deles lá. A Dolores fez cara de sofrimento. E você acha que eu não sei disso, minha filha? Você acha que eu quero fazer isso? Mas às vezes a vida exige sacrifícios. E além do mais, aquele apartamento só existe porque eu ajudei. Se não fosse eu, o seu irmão ainda estaria morando de aluguel. A frase. De novo. Sempre a mesma frase. Eu senti a raiva subindo como um calor pelo meu pescoço. E antes que o Cássio pudesse tentar acalmar as coisas, eu falei. Dolores, com todo o respeito, isso não é verdade desse jeito que a senhora conta. A sala inteira ficou em silêncio. Só se ouvia o barulho de um relógio antigo na parede. Ela me olhou com aquele olhar que misturava surpresa e irritação. Como é que é, Ruth? Eu respirei fundo, tirei a pasta da bolsa e coloquei sobre a mesa de centro. Eu trouxe uns papéis para a gente olhar junto. Porque se a senhora quer falar de justiça, de sacrifício, então vamos falar de tudo, não só da parte que te favorece. Eu abri a pasta com calma, apesar das mãos trêmulas. Peguei a cópia do documento do inventário, onde constava a destinação do dinheiro para benefício dos 2 filhos. Li em voz alta, destacando o trecho em que dizia que o valor depositado na conta conjunta era para uso em prol da família, garantindo equilíbrio na ajuda aos herdeiros. A cada frase lida, eu via o rosto da Dolores mudar. Ela começou a ficar muito pálida. O batom destacado pareceu mais forte contra a pele que ia perdendo cor. O olhar dela, que sempre foi firme, começou a vacilar. Isso é coisa de advogado. Ela tentou desdenhar. Documento antigo. Não tem nada demais aí. Eu continuei, sem dar espaço para ela retomar o controle. Mostrei outro papel, a cópia da transferência da conta da herança para a entrada do nosso apartamento, com a movimentação assinada por ela e pelo Álvaro. Aqui, Dolores, mostra que esse dinheiro não era só seu. Era um valor da herança do pai do Álvaro, destinado aos 2 filhos, o Cássio e a Bianca. A senhora usou uma parte para ajudar na compra do nosso apartamento e nunca deixou claro que isso fazia parte da herança de ambos. Sempre contou como se fosse uma grande bondade, uma dádiva sua, e ainda usa isso para tentar controlar o que a gente faz, como se o apartamento fosse um favor pessoal que a senhora pudesse puxar de volta a qualquer momento. A Bianca, que até então estava quieta, levou a mão à boca. Mãe, isso é verdade? Ela perguntou, a voz embargada. Esse dinheiro era da herança que o pai sempre falou que queria dividir igual entre nós? A Dolores começou a gaguejar. Bianca, minha filha, não é tão simples assim. Eu só usei o dinheiro da forma que achei melhor para a família. O apartamento do seu irmão foi uma forma de garantir o futuro de vocês. Eu interrompi. O futuro de quem, Dolores?
porque, pelo que eu tenho visto, o futuro que a senhora garante tem sempre um preço. Um preço que vem cobrando de mim, na forma de humilhações. Eu passei anos ouvindo que o seu filhinho me sustenta, que eu ganhei apartamento, que eu deveria limpar o chão da sua casa para compensar. A senhora jogou na minha cara uma ajuda que, na verdade, fazia parte do direito dos seus filhos. E agora quer vender o nosso apartamento, onde nós estamos lutando para construir uma vida, para pagar decisões que a senhora tomou sem consultar ninguém. Enquanto eu falava, eu via claramente a Dolores envelhecer na minha frente. Não foi mágico, não foi de um dia para o outro, mas, naquele instante, parece que o peso de todas as mentiras começou a aparecer no corpo dela. Eu reparei que, nas raízes do cabelo, já havia vários fios brancos que eu nunca tinha notado antes. Talvez sempre estivessem ali, mas, naquele dia, me chamou a atenção como ela parecia mais cansada, mais pesada, como se, aos poucos, estivesse ficando grisalha por dentro e por fora. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Eu só... Gaguejava, procurando palavras que não vinham. Esse apartamento sempre foi... Ela levou a mão ao peito, respirou fundo, se apoiou no braço do sofá. Por um momento, eu pensei que ela fosse desmaiar ali mesmo. O tio se levantou, a Bianca correu para segurar o copo de água que alguém trouxe. Eu confesso que, naquele segundo, senti um misto muito estranho. Uma parte de mim sentiu um certo alívio, quase uma sensação de justiça em ver a máscara cair. Mas outra parte sentiu medo, culpa, como se eu tivesse ido longe demais. O Cássio olhava atônito, sem saber para onde ir. Ele me encarava, depois olhava para a mãe, como se estivesse dividido entre dois mundos que estavam desmoronando ao mesmo tempo. Eu continuei, mais calma agora, mas ainda firme. Dolores, ninguém aqui está dizendo que a senhora não fez nada pelos filhos. Eu sei que a senhora lutou. Eu sei que a senhora trabalhou. Eu sei que criou o Cássio e a Bianca com esforço. Mas isso não dá o direito de reescrever a história, de esconder informação, de usar dinheiro da herança como arma para manipular, e muito menos de humilhar quem está ao lado do seu filho. A Bianca se virou para a mãe. Eu quero entender essa história, mãe. Eu quero ver todos os documentos. Se o dinheiro era da herança, eu tenho direito de saber como foi usado. A Dolores parecia menor na poltrona. Ela, que sempre preencheu qualquer ambiente com sua presença, agora encolhia, as mãos trêmulas, o olhar perdido. Ela balbuciou algo sobre o apartamento, tentando retomar a narrativa. O apartamento do Cássio, eu só quis. Mas não conseguiu completar a frase. Eu vi claramente quando ela baixou a cabeça, levou a mão à testa e respirou fundo, como se estivesse passando mal. Ela pediu um pouco de água, apoiou os cotovelos nos joelhos e, pela primeira vez desde que eu a conheci, ficou em silêncio por mais de alguns segundos. Ela se sentiu francamente mal, e não foi só fisicamente. Eu percebi que o golpe tinha acertado o orgulho dela em cheio. Depois daquela cena, nada mais foi igual. A reunião foi encerrada às pressas, com a desculpa de que a Dolores estava cansada, que o assunto seria retomado depois. Mas o estrago já estava feito. A Bianca saiu de lá irritada, falando baixo com o marido, dizendo que ia procurar um advogado, que queria ver toda a papelada do inventário. O tio, que sempre fez piada, saiu calado, de cabeça baixa. O sogro, com a saúde frágil, parecia confuso, mas ao mesmo tempo eu notei um olhar diferente nele. Como se, finalmente, alguém tivesse falado por ele aquilo que ele nunca teve coragem de dizer. No carro, a caminho de casa, o silêncio entre mim e o Cássio era quase palpável. Em determinado momento, ele falou, com a voz pesada. Você tinha esses documentos há quanto tempo? Há algum tempo, eu respondi. Eu peguei quando ajudei seu pai a organizar os papéis. Eu não inventei nada, Cássio. Está tudo ali. Eu só cansei de ver a sua mãe usar uma história pela metade para me humilhar e tentar controlar a nossa vida. Ele ficou quieto por alguns segundos. Depois suspirou. Eu não sabia de todos esses detalhes. Eu sempre acreditei que a minha mãe tinha pego um dinheiro dela, de uma economia que ela fez, e colocado no apartamento. Ela sempre contou assim. Pois é, eu respondi. Ela sempre contou assim. E todo mundo acreditou.
Enquanto isso, eu virei a mulher que o seu filhinho sustenta. Ele olhou para a frente, pensativo. Eu não sei se eu concordo com tudo que você fez, do jeito que você fez, ele disse. Mas eu não posso negar que tem coisas aí que estão muito erradas. Aquela frase, mesmo meio tímida, foi um pequeno alívio. Pela primeira vez, eu senti que ele começava a enxergar um pouco do que eu estava enxergando há muito tempo. Os dias seguintes foram um terremoto silencioso dentro da família. A Bianca procurou, sim, orientação jurídica. Ela pediu para ver todos os papéis do inventário, questionou a mãe, cobrou explicações. A Dolores, acuada, tentou fazer o mesmo de sempre: se vitimizar, dizer que ninguém reconhecia o que ela fazia, que estava sendo atacada, que a nora tinha envenenado todo mundo. Só que dessa vez não colou totalmente. Os documentos existiam. Os dados estavam lá, preto no branco. A história da mãe salvadora começou a mostrar rachaduras. A relação entre a Dolores e a Bianca ficou estremecida. A filha, que sempre a defendia, passou a questionar, a se afastar um pouco. O sogro, mesmo doente, passou a ser mais ouvido, ainda que pouco. E eu? Eu virei oficialmente a vilã preferida da Dolores. Ela passou a falar para quem quisesse ouvir que eu tinha destruído a família, que eu era maldosa, fria, calculista, que eu tinha feito de propósito para humilhar a própria sogra em público. De certa forma, eu sabia que ela ia construir essa narrativa, mas eu também sabia que, naquele momento, eu já não estava mais disposta a me calar para manter uma paz que só existia na superfície. O preço da minha vingança foi alto. O clima entre eu e o Cássio ficou pesado. Por mais que ele tivesse enxergado parte da verdade, ele ainda era filho da Dolores. Era difícil para ele aceitar que a mãe pudesse ter agido de forma tão egoísta. Nós brigamos várias vezes, discutimos sobre limites, sobre até onde eu tinha ido, sobre se era mesmo necessário expor tudo daquela forma. Teve noite em que eu me deitei na cama e, olhando para o teto, me perguntei se eu tinha passado do ponto. Eu lembrava do rosto da Dolores ficando cada vez mais branco, das mãos trêmulas, dela gaguejando algo sobre o apartamento e se sentindo mal. Uma parte de mim sentia pena. Eu não vou mentir. Eu não sou feita de pedra. Mas logo em seguida, eu lembrava das frases: eu dei o apartamento, o meu filho te sustenta, você tem que limpar a minha casa para compensar. Lembrava das risadas nos almoços de domingo, das vezes em que eu saí do banheiro chorando escondido, com medo de alguém perceber o meu rosto vermelho. E aí, a culpa dividia espaço com uma sensação estranha de justiça, como se eu finalmente tivesse devolvido um pouco do que eu recebi. Passado algum tempo, o sogro acabou falecendo. Foi um período triste, independentemente de tudo. Ele era um homem calado, mas no fundo eu tinha carinho por ele. O velório foi carregado de tensão. A Dolores mal olhava na minha cara. A Bianca e eu nos cumprimentamos com um abraço rápido, um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Naquele momento, eu deixei um pouco a vingança de lado e senti só o luto. Depois da partida do Álvaro, a situação do apartamento ficou em suspenso por um tempo. Entre a burocracia, o inventário atualizado e as brigas internas, nada foi resolvido rapidamente. A Dolores, enfraquecida emocionalmente, já não tinha a mesma força para exigir que vendêssemos o nosso imóvel. E, ao mesmo tempo, a Bianca pressionava para que tudo fosse feito de forma justa. Foi como se, de repente, a voz da Dolores deixasse de ser a única a ser ouvida. Eu e o Cássio passamos por uma fase decisiva. Nós brigamos tanto que, em alguns momentos, eu achei que o casamento não ia aguentar. Ele me acusou de ter exposto a mãe num momento delicado. Eu respondi que delicado era viver sendo humilhada. Ele chorou, eu chorei. E, em meio a esse caos, nós fizemos terapia de casal com um profissional, que nos ajudou a colocar as coisas em perspectiva. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas foi um processo em que eu percebi minhas próprias feridas, as minhas formas de reagir, e ele começou a enxergar os padrões da própria família. Depois de algum tempo, nós tomamos uma decisão. Venderíamos o nosso apartamento, mas não para entregar nas mãos da Dolores, e sim para comprar outro, em outro bairro, mais distante da casa dela. Foi a maneira que encontramos de virar uma página. Nós colocamos o imóvel à venda, quitamos o financiamento, compramos um apartamento menor, mas totalmente no nosso nome,
bem longe da área onde a família do Cássio estava concentrada. Essa mudança foi, para mim, a verdadeira libertação. Eu tinha a sensação de que, pela primeira vez, estava entrando em uma casa onde ninguém poderia dizer que me deu nada, que me sustentava. A relação com a Dolores praticamente acabou. De vez em quando, ela ligava para o Cássio, chorando, dizendo que sentia falta dele, tentando puxar assunto. Ele, aos poucos, começou a colocar alguns limites. Não perfeitos, não como eu esperava, mas já era algo. Ele passou a recusar certas conversas sobre dinheiro, a evitar levar para frente comentários dela sobre mim. Eu, por escolha, parei de ir à casa dela. Eu não via sentido em me colocar novamente em um ambiente onde eu só serviria de alvo. Alguns anos passaram assim. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo uma Dolores bem diferente daquela que eu conheci no começo. Não é só pelo cabelo, que de fato foi ficando cada vez mais grisalho com o passar do tempo. É pelo olhar, que perdeu aquela certeza absoluta, aquele brilho de alguém que tem controle total da narrativa. Ela continua tentando se justificar para quem ainda ouve, mas, agora, não é todo mundo que compra a versão dela sem questionar. Eu sei, por comentários indiretos, que a família ficou dividida. Uns acham que eu exagerei, que eu fui cruel, que eu não precisava ter exposto os documentos daquele jeito. Outros acham que eu fiz o que ninguém teve coragem de fazer, que alguém precisava tirar a venda dos olhos. Hoje eu moro em um apartamento simples, mas que eu sei que é meu. Eu voltei a trabalhar, me encontrei melhor em outra área e sigo batalhando, como todo mundo. A minha relação com o Cássio continua, mas mudou. Nós amadurecemos à força. Ele aprendeu na marra que mãe não é sinônimo de perfeição, e eu aprendi que responder na mesma moeda traz um alívio imediato, mas também deixa marcas. Até hoje, eu me pergunto se eu teria feito tudo igual. Parte de mim diz que sim, porque eu não aguentava mais ser tratada como alguém que vive às custas do filhinho perfeito. Parte de mim gostaria de ter tido uma calma que eu não tinha naquela época, de ter encontrado outra forma de colocar limites sem precisar expor tudo daquela maneira. Eu sei que eu não sou só vítima nessa história. Eu sei que, quando decidi reunir todos aqueles papéis e ler em voz alta, eu queria sim ver a Dolores sentir na pele um pouco da humilhação que eu sentia há anos. Eu não tenho orgulho disso, mas também não vou fingir que foi só um gesto inocente de buscar justiça. Escolhi esse título. Seu filhinho me sustenta? Sério? Porque essa frase ficou marcada para mim. Ela me define naquele momento em que eu decidi que não ia mais aceitar aquele rótulo. E também define o início da queda daquela imagem de mãe perfeita, que se achava no direito de mandar e desmandar na vida de todo mundo. Hoje, eu quase não falo com a Dolores. Quando muito, mando um recado através do Cássio em alguma situação específica. Eu sei que ela me pinta como a grande vilã para quem ainda está disposto a ouvir, e eu aceito que para algumas pessoas, eu vou ser sempre a nora que destruiu a família. Mas eu também sei que, se eu tivesse continuado calada, talvez eu tivesse me destruído por dentro. Será que eu fui longe demais? Será que eu só me defendi do que fizeram comigo? Será que existe família perfeita, ou todo mundo finge e empurra as coisas para debaixo do tapete até alguém explodir? Eu ainda não tenho todas essas respostas. Escrever esse relato, de certa forma, me ajudou a organizar a cabeça e tirar um peso do peito. Pelo menos aqui, eu consegui contar a minha versão inteira, sem cortes, sem ser interrompida por alguém dizendo que eu estou exagerando. Obrigada, narradora, por ler até o fim. Obrigada a quem ouviu a minha história. Por hoje, o meu desabafo termina aqui. Gente, que história pesada, né? Primeiro, eu quero agradecer a Ruth pela coragem de mandar esse relato e abrir essa situação tão delicada da própria família. Nós ouvimos aqui uma trajetória que começou com pequenas humilhações, piadinhas, indiretas, e foi crescendo até virar um sistema de controle baseado em dinheiro, em dívida emocional e em uma história contada pela metade. A sogra dela, a Dolores, se colocou durante muito tempo no lugar da grande salvadora, da mãe que deu o apartamento, da mulher que sacrificou tudo pelo filho. Em contrapartida, a nora foi colocada no papel de interesseira, folgada, alguém que supostamente vivia às custas do filhinho. O que a Ruth fez foi virar essa narrativa de cabeça para baixo.
Ela expôs que aquela ajuda tão jogada na cara vinha, na verdade, de um recurso que não era exclusivo da sogra, mas parte de uma herança pensada para os 2 filhos. Em outras palavras, ela não inventou uma mentira. Ela trouxe à tona um pedaço da verdade que estava escondido. Agora, dá para dizer que a Ruth foi perfeita? Não. Ela mesma admite que parte da motivação dela foi vingança, foi devolver a humilhação que ela sofreu por tanto tempo. E vingança, mesmo quando parece fazer justiça, quase sempre cobra um preço alto, principalmente emocional. A família ficou dividida. A relação com a sogra praticamente acabou. O casamento dela passou por um abalo forte. Ela ganhou liberdade, sim, mas também ganhou rótulos, distâncias, cicatrizes. A grande reflexão que fica, na minha opinião, é a seguinte: laços de sangue não dão direito a ninguém de humilhar, de controlar, de usar dinheiro como arma para diminuir o outro. Não é porque alguém ajudou financeiramente em algum momento que ganhou licença para jogar isso na cara pelo resto da vida. Quando a ajuda vira barganha, ela deixa de ser ajuda e passa a ser corrente. Ao mesmo tempo, antes de se vingar, a gente precisa pensar se está preparado para conviver com o eco das próprias escolhas. A Ruth expôs uma verdade que precisava ser dita? Sim. Mas a forma e o momento geraram um terremoto que mudou para sempre os relacionamentos dela. Talvez, em alguns casos, a melhor vingança seja ir embora e ser feliz longe, sem precisar provar nada para ninguém. Em outros, como no caso da Ruth, a pessoa sente a necessidade de falar, de escancarar, de deixar claro que não é aquilo que estão dizendo dela. Então, eu devolvo para vocês que estão ouvindo. No lugar da Ruth, o que você teria feito? Teria se calado para manter a família em paz? Teria exposto tudo do jeito que ela fez? Ou teria tentado outro caminho? Comenta aqui embaixo a sua opinião, mas sempre com respeito, porque do outro lado do relato tem gente de carne e osso, com dores reais. Se você ouviu até aqui, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa refletir sobre limites dentro da família. E lembre-se, família de verdade não é aquela que joga na cara o que fez, e sim a que constrói junto, com respeito, sem transformar amor em dívida eterna. Até o próximo relato.